Caio Couto, vamos falar do que tá pegando no Santos hoje, que é contratação, reforços. A gente fez esse primeiro bloco dedicado a quem pode chegar no Santos ou quem deveria chegar no Santos. Então, a gente vai trazer o elenco inteiro para você, treinador, dizer se o Santos precisa de contratação aqui ou ali, se tá boa a posição, tá tranquilo, não precisa contratar ninguém. Coloca aí na tela, Johnny, os goleiros, né? Vamos começar com eles para a gente conhecer todo o elenco do Santos e aí o Caio nos ajuda a dizer se precisa contratar ou não. Isso é bacana, rapidinho, Diga. porque vai exercitar também o próprio torcedor do Santos aí a fazer essa análise. Então vamos Sim. todos juntos aí brincar de, digamos assim, diretores executivos do Santos Sim, Futebol Clube ou membro do conselho gestor. Vamos brincar disso, meu Deus? Vamos brincar de executivo de futebol, fazer como faz o executivo de futebol do Santos. Ah não, o Santos não tem, né? Não tem. Mas faz pouco tempo, 4 meses só. Os goleiros são João Paulo, John e Vladimir. Precisamos de reforço aí, Caio Couto? Não é a prioridade do Santos na minha ótica, Murilo. O João Paulo é um goleiro seguro. Sim. E aí o John melhor que o Vladimir. Acho que o Vladimir é que perdeu espaço aí no elenco com a subida boa dos dois, né? Do John e João Paulo. Sim, mas como eu frisei há pouco... É o mais experiente, porém. Mais né? experiência, mas o João, ele, de uma maneira geral, eu enxergo que ele transmite segurança para os jogadores de linha. Sim. Só falar sobre goleiro, não sei se você acompanhou, acho que sim. O River ontem ganhou 2-1 do Independiente Santa Fé, que foi o finalista da Libertadores 2016, se eu não estou equivocado. Com o Enzo Pérez no gol, o cara é meio campo, jogou no gol, e foi eleito o melhor da partida. Inacreditável o que aconteceu só no futebol, só na Libertadores mesmo para acontecer. E o River não tinha ninguém no banco, não tinha reservas. Por conta do Surto Covid. de Covid, não tinha nenhum goleiro, o Enzo Pérez foi pro gol, foi eleito o melhor da partida. É inacreditável o que aconteceu com o River, camisa pesada demais também, né? Na Libertadores tem que respeitar. Vamos para as laterais, é isso, Johnny? Sim, laterais. Temos Madison, Pará e Felipe Jonathan. Tem algumas laterais que são jogadores do Sub-23 que estão subindo. Tem aí uns. Aí, o Jonathan é um deles, que é o que renovou. Tem mais algum, Johnny? Ah, o Sandro, verdade, para lateral direita. Só, né? Só. Caio Couto, então a gente mostra aí 5 laterais. Eu acho que tá precisando, hein? Vamos lá. Então Vamos. vou começar do mais fácil de se falar. Felipe Jonathan, que está rodando até recentemente essa questão aí do interesse aí do Inter. E nesse ano mesmo, sem querer te cortar, já teve interesse do Palmeiras. Ademir confirmou aqui que o Palmeiras se interessou pelo Felipe também. Só que as cifras agora já são bem diferentes, sim, né? Sim. Então, o Murilo, a gente olhando primeiro para a lateral esquerda, a gente só tá, dos 5 que mostrou aí, a gente só viu um jogador para a posição. Né? E aí a gente tem visto quando até o próprio Diniz mexeu na equipe agora no jogo último, que na derrota na altitude, ele trouxe o Felipe para o meio e utilizou o Copete na lateral. Sim. Então você mostra o quanto é necessário o Santos buscar no mercado, mais um atleta para essa posição. E a manutenção do Felipe Jonathan, é claro. Claro. Perdê-lo, né, não adianta você buscar um, você precisa buscar 2. Então essa aí, para mim, é uma das urgências do elenco. Lateral direita, a gente tem 2 meninos ali, que são pouco utilizados ainda. O Sandro apareceu muito no início do Paulista com o Ariel. O Jonathan é zagueiro, mas ele já jogou na esquerda. Então ele vai aparecer nos dois, na zaga e na lateral. Bem lembrado, o Jonathan é um zagueiro que também com o Alain apareceu 1 ou 2. Na lateral. Ele jogou 4 jogos nesse ano. 2 ou 3 jogos ali, apareceu para a lateral esquerda, mas abre aspas, é a nova versão, me entendo, do Wagner Palha. Um zagueiro quebrando o galho de lateral. Não é o jogador específico da posição que vai resolver o problema do Santos. Sim. Né, Murilo, sendo mais direto, um elenco para ser competitivo, no mínimo, você tem que ter um titular e um reserva da posição
conhecedor a fundo, quando a gente está falando de Santos Futebol Clube, que seja capaz de representar a equipe. Saiu o Murilo, entrou o Caio tem que, no mínimo, manter o nível, chegar perto do que o Murilo consegue desempenhar para manter o bem-estar geral da equipe, para manter a performance da equipe. Isso é fundamental. Você não fala nem muito da qualidade, né? Não é que precisa ter um Cafu e um Daniel Alves, mas precisa ter 2 da posição, pelo menos, né? Não que sejam 2 craques, mas 2 da posição. No mínimo. Santos no não mínimo, tem. Porque os caras estão quebrando o galho aí. Sim, exatamente. E aí acabam até se prejudicando, foi o que aconteceu com o Wagner Palha. Aí tu pega a lateral direita, o Sandro utilizado pelo Holan. Sim. O Pará, que já é um cara com 35 anos, não é isso por aí? O Pará, 35. Então, Pará, 35 anos. Claro que, poxa, ele tem com ele a experiência, ele tem com ele alguns fatores que são positivos, mas um jogador de 35 anos não é a mesma coisa que, por exemplo, um de 25. Aí eu estou falando de saúde, de parte física, por mais que ele se cuide, por mais que ele tenha um bom preparo físico. Então, mas você olha a princípio, o Santos não. Aí você olha para o lado, tem o Madison. O Madison ainda, eu acho que traz aquela incerteza para o torcedor do Santos, porque nos últimos jogos, quando ele entra, é verdade, não no Paulista, que ele não pôde participar, mas ele também não está entrando e fazendo algo de diferente. Sim. Mas devido ao momento, digamos assim, de repente de baixa do Pará, eu acho que como o Madison também é um jogador que não começou ontem no futebol, já está na estrada há algum tempo aí, a ele deveria ser dado uma chance. Aí, Caio, contrataria outro? Como o Santos não tem muita verba, eu não priorizaria a posição. Daria essa oportunidade ao Madison. Sim. Eu veria dessa forma em relação a custo-benefício. Onde o Santos tem lateral esquerdo, não tem. Então, entre ir no lateral direito e no lateral esquerdo, vai no esquerdo. Eu vou no esquerdo. Porque não tem nenhum. É importante a gente dizer o seguinte também. A gente vai dar uma corrida com isso porque tem muito assunto no programa, mas a gente está chamando a atenção para a contratação porque dia 23 agora se encerra o prazo para inscrever jogadores vindos de fora do Brasil. O Santos tem mais 3 dias para contratar alguém que jogue fora do Brasil, se não só no mercado interno. E você bota mais uma semana, que ao final do mês começa o Campeonato Brasileiro. Sim, no outro final de semana já começa o Campeonato Brasileiro. Portanto, corre, Santos, corre que está precisando contratar. Eu acho que vocês já sabem a minha opinião, mas eu contrataria um outro lateral direito. Eu tô falando de a falta de dinheiro, que não é o Caio que tá falando. Impede, claro. Então você olha, poxa, o Santos tem que, de repente, na lateral esquerda, o Felipe Jonathan hoje é titular, Então você tem que ter pelo menos algum específico para completar elenco. Pô, deu uma dor de barriga no Felipe Jonathan, não pode jogar. E aí? Vai improvisar de novo um zagueiro? Vai improvisar o Copete? Vai improvisar o zagueiro? E eu sempre falo aqui, com o Ademir, contigo, para a lateral esquerda, eu contrataria um cara para ser titular. O Felipe, para mim, tem bom nível para ser reserva nesse momento. Ele tem 23 anos, pode evoluir demais. Chuta bem pra caramba. Tem lampejos de habilidade. O gol que ele fez contra o Boca, baita de um golaço, eleito melhor em campo pela Conmebol. Mas eu traria, num mundo ideal, um jogador para ser titular do Felipe. O Felipe tá quebrando o galho, precisa pelo menos de um reserva para ele. Pelo menos de um reserva. E na direita, Madison e Pará. O Madison tem que ter chance, Pará não dá nem para ser opção nesse momento. Não dá nem para ser opção. Laterais já foram, Johnny, vamos para a zaga, por favor. Kaique, Alex, que não vem sendo relacionado porque estava machucado, voltando de Covid, tem tudo isso. Acho um bom zagueiro, acho que nesse momento é melhor que o Luiz Felipe, mas que ainda tem Luiz Felipe. Luan Pérez, tem algum outro zagueiro aí da base, Johnny? Tem o Robson, verdade, que é quem está sendo contratado recentemente. É isso? Sim, é quem está sendo relacionado para os jogos. Tem mais? Só. São 5. Murilo, então você vê, a gente tem 2 de mais uma idade um pouco mais avançada, né, mais experiente, que seria o Luan Pérez e o Luiz Felipe. Né, o Luiz Felipe que tem todo um contexto aí que já não é favorável a ele dentro da Vila Belmiro, dentro do Santos. O Luan Pérez, que tem a experiência, é um bom jogador, né? Já teve momentos melhores no Santos, mas hoje é o titular. Aí você olha, Alex, Kaique e o Robson. Três jovens, né, buscando espaço aí no futebol profissional, que tem a responsabilidade de vestir a camisa do Santos e, cara, ir pra guerra e ser titular. O Kaique aí, um menino com uma baita de uma capacidade, mas extremamente novo.
né? Então é aquilo que você até usa o termo de passar o pano, aquela coisa toda. Passar o pano para alguém então, é para ele, né? Cara, eu vou ser sincero. Eu acho que não por zagueiro, mas tá aí uma posição que se tivesse um jogador experiente e com capacidade, é claro, quando eu digo experiência não é cronológica não, né? Quando o ano que o cara nasceu. Eu tô falando um cara que já tem a minutagem no futebol e jogado bem e ter dado, né, resultado. Eu acho que era uma posição que caberia, sim. Sim. O Palha também, que já é do Santos, poderia voltar, né? Ele tá ganhando a minutagem lá no Náutico. Mas ele, para as opções que o Santos tem, de repente poderia ajudar. Aí você tem que estar falando, porque a gente está falando ali do experiente com o pé esquerdo. Aí lembra aquela questão antiga do Cuca? Para mim não tem problema nenhum. Jogar os dois canhotos ou os dois destros. Jogar 2 destros ou 2 canhotos, o cara tem que ter a capacidade técnica. Se o cara tem capacidade técnica, ele joga. Sim. Tem o Derek também. Ele não tá nos avulsos aí não, né, Johnny? Não, tem o Derek. O Derek estava renovando o contrato. Jogador jovem. Sim. Jogador jovem. Mas ele foi bem quando jogou. Sim. Foi bem. Vamos pro meio campo. E aí tem um monte. Kevin Maltos, Balieiro, Guilherme Nunes, Ivonei, Jobson, Sandri, os dois machucados nesse momento. Alisson, tem mais? Tem, né? Lucas Lourenço, Pirani, Sanches, Jean Mota, Anderson Ceará, verdade, tem pouca oportunidade. Acabou? Lucas Barbosa, que jogou pouco. Pro meio, o Santos precisa... Pra terça-feira, porque não vai ter Jean Mota nem Alisson, né? Porque foi expulso, o Alisson, e o Jean Mota porque tomou amarelo, é isso, né? O Jean Mota? O Jean Mota com o terceiro amarelo. Aí você trouxe uma penca de jogadores aí. É lógico que o Sanches tá retornando ainda, o Sandri tá fora, mas você trouxe diversos jogadores. Eu vou te falar um negócio, Murilo. Provavelmente, lógico que não tem bola de cristal, mas é bem capaz do Diniz começar o jogo lá com o Balieiro, com o Pirani, né, que é o que restou desse meio de campo do último jogo, e pode trazer até o Caio Jorge para trás e botar o Marcos Leonardo na frente. O Caio Jorge jogaria de meia com o Pirani. Tô te falando. Por quê? Porque é necessidade, porque não tem, né? Daqueles ali, quem que tem a minutagem ali para o Gabriel Nunes é mais um jogador como o Balieiro. Guilherme Nunes. O Guilherme Nunes, e como o Alisson, né? Mais nesse perfil. Aí você pega o Kelvin Maltos, na base ele jogava um pouquinho mais para frente, mas está sendo colocado mais para trás também nesse perfil. Aí a gente sobrou quem? O Ivonei, o cara do passe longo, mas ainda precisa andar no profissional. O Sandri está fora, que é muito bom. O Jobson, né, voltando aí também, né? É precoce falar de Jobson aí no curto espaço de tempo. E você tem o Ceará, que tem poucas oportunidades. Na base era muito bom jogador, na base era um camisa 10 de muita qualidade, né? A gente não está no dia a dia de trabalho. Mas resumindo, cara, o Sanches está com a questão do renova, não renova. Lucas Lourenço também, o menino tem oportunidade, mas ainda não desabrochou, né? não deslanchou no profissional. Então, para mim, tá claro que ao menos uma peça que nessa posição de meio de campo que venha para jogar é importante, sim. Tá na tela aí o Anderson Ceará. Hoje é dia 20, amanhã é aniversário dele, ó. 21 de maio de 99. Esse menino na base era muito bom jogador. O Ademir fala que o Lucas Lourenço na base também era muito bom jogador, mas no profissional não deslanchou. Nem ele, nem o Anderson Ceará, né? Vamos pros atacantes, Johnny. Por favor. Venuto. Lucas Venuto. Bruno Marques. Ângelo. Marcos Leonardo. Lucas Braga. Renier. Raniel. Marinho, hoje, o craque do Santos. Não tem outro. Caio Jorge, Copete, tem mais, né? Alanzinho. Tem só. Então, o ataque, eu acho que desde a saída do Soteldo, apesar do Lucas Braga ter suprido essa ausência, na prática, eu acho que precisava contratar também. Não sei a tua opinião. Eu entendo que tem que contratar também. Se você pega o Santos, joga com jogadores abertos aí. Você tem o Marinho e o Lucas Braga, que hoje são os titulares da equipe, né? Que, caso não tenham nenhum problema físico, são jogadores que sairiam jogando de uma maneira geral. E aí você olha para as opções imediatas, Alanzinho, um menino de um lado, e o Ângelo, adolescente do outro lado. Não é opção, na verdade, não pode ser opção, né? Joga muito, é o futuro do Santos. Sim. Mas não deveria ser o cara que entrasse para resolver o problema. A gente não tem que esperar dele resolver o problema agora. Os outros é que tem que dar suporte para ele, é diferente.
Então eu entendo que o Santos precisaria ter alguém de um atacante de lado aí para brigar. E aí você por dentro você tem a jovialidade, né? Você tem Marcos Leonardo, você tem o Bruno Marques, que é um perfil diferente, que é até importante ter no elenco, sim. E você tem o Caio Jorge. Sim. Cara, eu iria ainda priorizaria o cara de lado aí. Acho que é importante. No lugar do Soteldo. Resumindo, Murilo, minha ótica. Precisa de um zagueiro também, acho que um zagueiro que vira mais experiente para chegar ali e né, dar um punch ali. Você precisa de um lateral esquerdo, você precisa de pelo menos uns 2 jogadores de meio de campo aí, eu traria um atacante de lado, porque as opções de lado são meninos, são muito jovens. Também acho. Cara, e aí eu tô falando isso, Murilo, por quê? Eu não sei se você fez isso, mas sendo bem breve. Se a gente pegar uma média de idade da equipe do Santos e você olhar os campeonatos que tem pela frente, né, é uma equipe muito jovem, cara, muito inexperiente. Sim. É muito inexperiente. Então, futebol tudo pode acontecer? Pode, mas sejamos sinceros, vamos ser sinceros. O Santos pode classificar na Libertadores? Pode, mas é provável, é o caminho normal, de acordo com o que aconteceu até agora, nessa última rodada? É falar sem coração. Sim, claro, mas tem que ser. O normal é não classificar. Sim. Até pelo performance que o Santos vem apresentando, que ele precisa na competição. Você olha para a Copa do Brasil, você vê alguns clubes brasileiros aí, o que tem no seu elenco, como vem jogando. Você olha numa Copa do Brasil, hoje o Santos entrando na Copa do Brasil para brigar para ser campeão. Vamos falar a verdade, cara. Não, é só a gente ver esse elenco. Pode, claro, campeão. Porque é futebol. Caio, mas foi finalista da Libertadores. Foi, por isso que é o futebol. Então, não, mas foi com Lucas Veríssimo, Sandri, Pituca, Soteldo. Não era esse elenco aí? Sim. E também não era favorito, mas o futebol é apaixonante por conta disso. Agora a gente está falando de você olhar, né, com frieza, e você, pelo que vem apresentando, pelo que tem o elenco e peça de reposição, o Santos entra favorito para a Copa do Brasil? Não. O Santos entra favorito, não vou falar para título brasileiro, não, para um G4 de Campeonato Brasileiro? Não, mas, cara, o Santos brigou para não cair no Campeonato Paulista. Essa é a realidade. Com esse elenco vai brigar para não cair no Brasileiro, mas não é achismo, se acontecer o lógico, o óbvio, o Santos vai brigar para não cair no Brasileiro. E aí, com esse elenco... Murilo, e aí com certeza não é o Murilo que está falando, não é o Caio, não é o Ademir, com certeza é o torcedor do Santos que está nos assistindo. Claro que ele é natural, ele pode divergir de nós entre, eu entendo que precisa de um atacante de área, eu preciso de mais um lateral direito, isso faz parte, cada um tem assim uma forma de pensar, mas com certeza todos comungam no mesmo pensamento. É fundamental o equilíbrio entre ajustar as contas, mas trazer jogadores, né, fortalecer esse elenco face à dificuldade das competições que o Santos ainda tem pela frente. Sim. Então é fundamental andar de mão dadas. Não pode andar só a parte administrativa e o campo ficar para trás. Não pode só andar o campo e a parte administrativa ficar para trás, como é a história do Santos. Então a diretoria tem que buscar esse equilíbrio, e isso aí eu tenho certeza que não é só o nosso pensamento, é o pensamento de todo torcedor.